Olá pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite para vocês aí que estão assistindo o nosso vídeo de hoje. Primeiramente, né, que desejar a vocês uma ótima semana para todo mundo. Tomem cuidado, que infelizmente a gente tá vivendo aí uma das piores crises em todo sentido. E essas 2 semanas que vão entrar agora, nós vamos ter um pico muito alto de contaminação, né? Estamos aqui estamos trabalhando em todos os sentidos, né? Tanto de prevenção quanto trabalhando na ajuda também a alimento para as pessoas. Enfim, estamos aqui na linha de frente trabalhando. Então, se você puder, né, fique em casa, não aglomere, evite, né? Porque infelizmente o vírus ele não tem um linear, né? O que é um linear? O vírus ele não segue, por exemplo, no começo a gente viu que era só pessoas mais idosas, né? Poucas pessoas mais novas. E infelizmente agora nós já temos pessoas mais novas, a gente já tem criança, a gente tem bebê, a gente tem idoso, enfim, ele não tem linear, ele escolhe qualquer tipo de pessoa, né? E infelizmente tem pessoas que passam só assintomático e já tem outras pessoas que vêm a falecer. Essa semana foi uma semana bem difícil. Nós perdemos alguns clientes aqui na cidade de Fernandópolis, né? Perdemos também alguns amigos, né? Então foi bem complicado, bem difícil. Porém, a gente tá aí na luta, né? E por isso que eu falo pra vocês, tomem cuidado, não passem álcool em gel, lavem as mãos, usem máscara, distanciamento, não aglomerem, não façam festa, né? Evite, pra depois, né, a gente fazer festa, a gente se abraçar, porque se Deus quiser, tudo isso vai passar, tá bom? O tema de hoje que a gente vai falar é sobre o sistema reprodutor feminino, tá? O sistema reprodutor feminino, ele vai envolver tudo, tá? Toda a parte de reprodução e algumas doenças também sexualmente transmitíveis que a gente também vai estar falando, tá? Então a gente vai estar falando sobre a parte de gestação, como que funciona, como que surge, né, a fecundação e como que isso vai continuando dentro da mulher, tá? Então a gente vai falar tudo sobre a parte de gestação para vocês entenderem, tá bom? Qualquer dúvida, lembrando que eu tô no WhatsApp com vocês, podem tirarem suas dúvidas lá pelo WhatsApp, podem perguntar e depois da aula tá ali disponível também no Classroom as perguntas da nossa aula de hoje, tá bom, pessoal? Então vamos dar início. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a mulher, desde que ela é concebida lá no ventre da mãe, ela tem um útero, 2 ovários, 2 trombas uterinas e uma vagina, né? Então ela é constituída de, vou falar novamente, um útero, 2 ovários, 2 trombas uterinas e uma vagina, tá? A vagina, ela tem, como a gente já falou, né? Ela tem a uretra, ela tem os grandes lábios, os pequenos lábios, o clitóris, ela tem várias outras partes. Porém, a gente não vai adentrar nessas outras partes, que a gente vai focar mais no útero, no ovário, na reprodução, tá? Então a gente vai focar na reprodução do ser humano. Então vamos lá, vou falar novamente. A mulher ela é constituída de um útero, 2 ovários, 2 trombas uterinas e uma vagina, tá bom? Como que acontece a fecundação? A mulher, ela desde o momento que ela tem a primeira menstruação, ela já está apta a engravidar, porque ela já está ovulando. Como que ocorre a primeira menstruação? Pessoal, o bebezinho, né, a mulherzinha, que é a mulher que nasce, ela nasce com todos esses órgãos, né? E conforme vai passando os anos, esses órgãos vão amadurecendo, e aí o ovário, ele vai produzindo hormônio feminino. Então ele fica ali produzindo hormônios femininos, né? Que a gente fala que é a parte de cabelo nosso que cresce mais, a parte da voz ser um pouco mais fina. Então tudo isso é um hormônio produzido pelo ovário, tá? E esse hormônio produzido ali
pelo ovário, ele vai fazendo que a gente vai amadurecendo. Então vai criando o seio, né? Coisa que o homem não tem, porque o homem tem outro tipo de hormônio. Então, esse hormônio feminino vai desenvolvendo, né, toda a parte feminina. Esse hormônio que também vai gerar a menstruação, tá? Então, conforme a gente vai tendo aumento desse hormônio, o ovário vê que ele está pronto para ovular. E aí, quando ele ovula pela primeira vez, é quando a menina, né, ali, a moça, tem a sua primeira menstruação. Nós vemos muitas mães, né, preocupadas com a primeira menstruação da criança, pela questão do crescimento, né? Por que pela questão do crescimento? Porque quando a menina, ela tem a sua primeira ovulação, diminui o crescimento, tá? Porque diminui o hormônio do crescimento. Outros hormônios, como eu disse pra vocês, vão ser produzidos e aí a menina vai diminuindo o hormônio de crescimento. Porém, pessoal, diminui muito pouco, tá? A menina, ela vai continuar, a moça vai continuar crescendo, né? Se desenvolvendo, porém, numa quantidade bem menor do que quando ela ainda não estava menstruada. Porém, não tem o que ser feito, tá? Muitas mães fazem o exame da mãozinha e analisa ali na mão a quantidade ainda que a criança vai crescer. E aí isso avalia se a criança, ela vai menstruar logo, se ela não vai. E enfim, isso não tem como a gente controlar. Vejo algumas mães falando assim, eu não quero que minha filha menstrua. Isso daí depende de cada organismo. Bruna, muita coisa altera a menstruação? Pessoal, isso vem desde lá de trás, tá? Isso não é algo de agora, né, que a menina menstrua. Isso vai de cada organismo. A gente tinha meninas que menstruam com 15 anos, né? A gente tem meninas que menstruam com 9 anos. A gente tem meninas que menstruam com 10 anos. Porque cada organismo tem uma produção de hormônio. E isso independe de várias situações, tá? Bruna, agrotóxico faz a criança menstruar mais rápido? Alimento industrializado faz a criança menstruar mais rápido? Pessoal, que todo hormônio que nós consumimos, ele vai causar alguma coisa dentro de nós. Porém, como eu disse pra vocês, desde ali das nossas avós, que, por exemplo, nossas avós casavam-se com 14, 15 anos. Né? 15 anos já estavam grávidas pela primeira vez, né? Nossas avós. Vamos colocar aí, com 17 anos, às vezes tinham 2 filhos já, né? Por quê? Porque elas, depois que menstruavam, já casavam, já tinham filhos, e isso tudo muito cedo, né? Porque mulher não estudava, mulher tinha que só ter filho e cuidar da casa, né? E quem trabalhava sempre era o homem, quem podia estudar era o homem, e a mulher não. Né? E isso não é muito longe, né? A gente fala, isso foi ali na época dos nossos avós e não faz muito tempo, vamos dizer assim. Vamos colocar aí que mudou-se de 40, 50 anos pra cá, que as coisas mudaram muito, né? E as coisas vêm evoluindo muito. Porém, desde aquela época a mulher já menstruava muito cedo, já tinha menstruação. E eles se alimentavam de alimentos com menos, vamos colocar, agrotóxicos, menos industrializados do que nós se alimentamos. E mesmo assim eles menstruavam. Então, é mais um fato mesmo de cada organismo ter o seu período ali de ovulação, de produção hormonal e vir a ter a menstruação, tá bom? Então aí quando a menina menstrua pela primeira vez, quer dizer que ela ovulou, né? E aí pode ser toda desregulada, porque isso é normal, porque até o corpo acostumar que todo mês tem que ter a menstruação. Tem algumas mães que entram com o anticoncepcional. Eu particularmente sou contra, tá? A entrar com o anticoncepcional logo que a menina menstrua pela primeira vez, desde que a menina não tenha relação. Então, porque a gente vê meninas aí de 9 anos e a mãe já entrou com o anticoncepcional para regular a menstruação, sendo que a menina não tem nem relação. Eu sou contra, porque o anticoncepcional, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco na continuação do vídeo. Ele é o hormônio e ele é uma bomba, né, dentro do organismo feminino. Ele é muito bom porque ele não permite que a mulher engravide, né? Porém, ele causa outros problemas também relacionados ao anticoncepcional, relacionados à questão hormonal, que são perigosos, que é perigosíssimos. Então, eu não indico que uma criança comece a tomar um anticoncepcional aos 9 anos, porque pensa, ela tem uma vida toda ainda aí pela frente, que aí ela vai tomar, porque depois ela vai tomar para não engravidar, aí ela vai tomar depois quando ela ficar mais velha, enfim, ela vai ficar aí, ó, a vida inteira tomando anticoncepcional, e isso pode gerar um transtorno, um problema muito maior para ela quando ela vier ali ter a fase adulta.
Porém, a gente sabe de mães que dão anticoncepcionais para as crianças, né, para as meninas, na intenção de controlar a menstruação. Deixa acontecer que o próprio organismo vai regular essa menstruação. É que ela ainda é muito nova, a produção de hormônio está acontecendo agora, e isso é normal. Um mês vir, pular 2 meses e vir. Tem meninas que ficam 6 meses sem vir, né? E isso não tem problema, porque a gente tem a gente sempre pensa de que que a menstruação é um sangue podre. Pelo amor de Deus, a gente vai entender que a menstruação não é sangue podre, tá? Isso não tem nada a ver com sangue podre, isso não é sangue podre, isso é um sangue normal, que a gente vai entender que sai ali do nosso útero, tá? Então, isso, pessoal, é mito. A gente falar que esse sangue é podre, que esse sangue tem que sair de dentro de nós. Não, esse sangue ele sai porque a gente tem uma contração uterina. Ponto. Tá? Ele não tem que sair se você não teve essa contração, ele não vai ter ali, ele não vai ter que sair, tá? Não é um sangue podre, pelo amor de Deus. E a gente vai explicar tudo isso hoje aqui com vocês, a gente vai conversar, né? E a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho 2 ovários, então aqui estão meus ovários. Cada mês um ovário ovula. O que é ovula? Produz óvulo, tá? É um óvulo? Não, vários óvulos. Esses óvulos, então vamos colocar que esse mês foi esse ovário que produziu. Esse ovário produziu vários óvulos. O óvulo saiu ali na tuba uterina. Quando ele sai na tuba uterina, pessoal, ele pode ser fecundado. Quando que ele sai na tuba uterina? No período fértil da mulher. Então, a mulher, ela tem o que a gente chama de período fértil. O que é o período fértil? Quando a mulher ovula, quando esse óvulo sai ali desse ovário e vai para a tuba uterina, tá? E quando que isso acontece? 14 dias após o primeiro dia da menstruação. Então, se a mulher menstruou dia 1, dia 14 vai ser o principal período fértil da mulher. Quantos dias antes também? 3 dias antes do dia que ela vai ovular e 3 dias depois, que dá 1 semana. Então, a mulher tem 1 semana de fertilidade aumentada. O que acontece nessa fertilidade aumentada? Pode engravidar com uma maior facilidade, porque os óvulos estão ali na tuba uterina. A mulher tem uma maior libido, né? O que é libido? Vontade de realizar sexo, vontade de fazer sexo, né? Porque ela tem uma maior libido. Ela tem uma maior lubrificação, então a mulher fica mais lubrificada. Além disso, ela fica numa temperatura mais quente, né? Ela fica com todo o corpo mais quente. E além disso, ela pode ter até o muco, né? Que a gente fala que é devido à lubrificação, que sai também na calcinha. Então, isso todos são sintomas de fertilidade, tá? Que tá no período fértil. Bruna, por que você tá falando isso? Porque tem mulheres que ficam ali avaliando o período fértil pra ver se realmente tá desse jeito pra tentarem engravidar. Então, isso é importante a gente entender quais são os sintomas, tá? De um período fértil e também saber fazer essa contagem. Então, a contagem sempre é do dia que a pessoa menstruou até o 14º dia, né, que são 14 dias. 3 dias antes e 3 dias depois também entram. Porém, o principal dia fértil é do primeiro dia que a mulher menstruou até o 14º dia dela, né? E isso acontece todo mês. Então, desde que a mulher, ela menstruou, desde que a mulher, ela vai ovular todo mês, porque todo mês o nosso corpo, ele se prepara para receber um bebê. Então, vamos lá. 2 ovários, o ovário manda aqui na tuba uterina, né? O óvulo, por sua vez, não é fecundado. Então, a mulher não teve relação. O que vai acontecer? Ele vai subir ali pro útero e ele não foi fecundado. Nesse momento que o ovário está ovulando, o que acontece? O útero, tá? Que ele é feito por uma musculatura, que essa musculatura diminui e aumenta, né? Porque ele tem que aumentar para depois quando se vir fecundado, gerar um filho. Então, essa musculatura, quando tá acontecendo a ovulação, ela começa a se irrigar de sangue. Se irriga de muito sangue. Por que ela se irriga de muito sangue? Porque ela acha que ela vai receber um óvulo fecundado. E vai precisar desse sangue para oxigenar e para fazer ali a reprodução daquele embrião que vai entrar ali.
tá? Então, por isso que ele começa a se oxigenar muito, a vir muito sangue ali para aquela musculatura do útero, porque ele vai ter que aumentar. Enfim, ele começa a receber muito sangue. A camada ali do útero, ela é espessa, ou seja, ela é larga, para receber toda essa quantidade de sangue. Então, para receber toda essa quantidade de sangue, ela tem uma camada espessa. Essa camada espessa vai se enchendo de coágulos de sangue ali, né? Começa a se encher de sangue de vários coágulos. E aí, quando vem ali o óvulo não fecundado, que eu falei pra vocês, quando não teve fecundação, ele percebe que não tem um embrião ali. E o que acontece? O útero começa a contrair, a musculatura do útero começa a se contrair para despregar todo esse sangue que tá nessa parede, tá? Nessa parede espessa. Então, o útero começa a se contrair e esse sangue começa a descer, começa a se descamar, que a gente fala de descamação, e começa a se sair todo esse sangue que tá ali naquela parede do útero, começa a descer, que é o que nós chamamos de menstruação. O que acontece, pessoal? A menstruação, como eu disse pra vocês, não é algo ruim, né? Algo, é um sangue podre. Não, ele é um sangue normal. O que tem ele ter um odor fétido, na verdade, é que o sangue, qualquer sangue, pessoal, que nós deixamos ele em algum lugar, ele vai feder, tá? Isso eu falo até que se a gente tirar uma carne do congelador ali, ou chegou ali do açougue e a gente esquecer ela pro lado de fora, né? Ela começa a apodrecer, ela começa a cheirar muito forte. E é o que acontece conosco também, né? A mulher, ela coloca o absorvente, porque não tem como ela ficar trocando ali toda hora, tomando banho toda hora. E é aquilo ali que fede, tá? Na verdade, é o acúmulo do sangue que tem aquele odor. E não que o sangue é podre, tá? Pelo contrário, o sangue não é podre, não é um sangue podre, é um sangue de dentro da mulher. E isso acontece todos os meses com todas as mulheres, porque o corpo ele se prepara para ser fecundado. Não adianta a gente falar nada, tá? Eu fui criada para ter prazer. Não, nós mulheres fomos criadas para a reprodução, tá? O nosso ovário, o nosso útero, todo mês ele se prepara para ter um filho, tá? O que acontece é que pode acontecer de não ter a fecundação, que é o que eu disse pra vocês. E aí o útero, ele começa a se contrair e todo esse sangue que tava ali esperando começa a se descer e nós temos a menstruação, né? A nossa menstruação, certo? Bruna, e caso eu seja fecundado? Que é o que a gente vai falar agora, né? No caso da fecundação em si, como que isso vai acontecer, como que vai ter um bebezinho, como que vai ter a gerar um bebê, tá? Mas a gente vou deixar bem claro, a gente vai falar de novo para vocês gravarem. Então, o nosso corpo é feito por 2 ovários. Cada mês, um ovário ovula, tá? Lembrando, Bruna, fora o meu período fértil, eu posso engravidar? Pode, tá? No período fértil, dessa uma semana que eu disse pra vocês, nós ficamos mais propensas a engravidar, porque o óvulo está na tuba uterina. Só que não quer dizer que os outros dias você não tenha óvulos ali e que você possa engravidar. Pode sim engravidar, tá? Pode acontecer de engravidar nesse tempo, tá? Nesse período aí a gente pode engravidar mesmo não estando no período fértil. A gente vê muitas mulheres aí falando, não, no período fértil não engravida. Engravida sim, tanto no período fértil quanto em outros períodos, porque pode ocorrer de ter ali um óvulo na tuba uterina. Então vamos lá, tenho 2 ovários, um ovário de cada ovula uma vez ao mês, tá? Quando o ovário ovula, ele libera óvulo na tuba uterina. Nesse mesmo momento que o ovário está ovulando, o útero, que tem uma camada espessa e é feito por uma musculatura, começa a receber sangue. Vem muito sangue, que enche essa camada espessa ali do útero, né, de sangue. Por que se enche de sangue? Porque ele imagina que esse óvulo vai vir fecundado e ele precisa irrigar esse óvulo. Porém, o óvulo volta ali, vai para o útero não fecundado, né? Chega até o útero e ele não está fecundado. O que o útero entende? Não está fecundado, eu não tenho um embrião e eu preciso eliminar esse sangue que está aqui,
né? Porque esse sangue não pode ficar acumulado. Foi quando a musculatura do útero, ela começa a se contrair. E aí acontece a descamação. Que é o que é a descamação? A nossa menstruação. Lembrando que o período fértil é do primeiro dia que a mulher menstrua ao 14º dia, é o seu principal período fértil, seu principal dia fértil. Lembrando que o período são 3 dias antes desse 14º dia e 3 dias depois, dando o total de 1 semana, né? Aí de período fértil. Quais são os sintomas do período fértil, né? Claro, além da contagem. Temperatura mais alta, libido maior, lubrificação da mulher também maior e pode também ter um corrimento de muco, né, que também sinaliza que a mulher está no período fértil. Mulher no período fértil tem uma maior chance de engravidar, porque os óvulos estão ali na tuba uterina. Porém, a mulher também engravida em outras etapas ali do mês. Pode acontecer porque a gente pode ter óvulos ainda ali disponíveis, tá bom? Então agora a gente vai finalizar esse vídeo. A gente vai dar início a outro vídeo que eu vou continuar falando, que aí eu vou falar da gestação.